basquete transforma. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete. Está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma ação do projeto Basquete Transforma SC. Essa iniciativa sensacional em parceria, essa parceria maravilhosa entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete Podcast, eu, Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, e Aldo Mundi, um dos paratletas mais brilhantes do basquete sobre rodas de Santa Catarina. Você tá bom, Aldo? Eu tô bem, a pressão que tá aumentando cada vez que a gente entra em quadra com essa introdução do glorioso Marcelo Piovanotti, grande amigo Marcelo Piovanotti. Demais. Marcelo também é craque, bom deixar isso aí claro. Mas muito boa tarde, bom dia para você que está acompanhando aí mais um episódio do Basquete Transforma Podcast. Essa iniciativa sensacional, trazendo aqui as pessoas que fazem o basquete acontecer no nosso estado e que tiveram as suas vidas transformadas pela melhor modalidade do mundo, né, Marcelo? Isso é uma unanimidade, não tem como a gente negar, né? Aldo, e antes da gente começar a resenha, tem que dar um destaque para a produção Mesa Nova, senhor. E essa coisa linda, Marcelão. All Black, sensacional. Coisa linda. Padrão total. Tá show, bonito, né? Tá bonito, né? Tá bonito. Aldo, e hoje convidada ilustre, Aldo. Para estrear a nova mesa, sensacional, a convidada mais do que ilustre, Marcelo, uma carreira vitoriosíssima. Se tem uma pessoa que já ganhou coisas aqui em Santa Catarina, Marcelo, essa é a nossa convidada de hoje. Professora Bruna Rodrigues, boa tarde, professora. Vou seguir o padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Aldo, Marcelo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Já estávamos adiando, né? Com a correria lá em Blumenau, não consegui vir em outros momentos, mas sempre falei que eu iria vir, né? Porque o trabalho de vocês é realmente sensacional. E agradeço muito poder estar aqui, conversar e falar muito de basquete, e o quanto que o basquete transformou minha vida. Vocês deram uma exagerada aí no meu trabalho. Mas, modesta. Mas vamos continuar nesse processo. Mas, Bruna, alegria nossa, uma honra poder conversar com você. Obrigado demais por ter aceitado, pegar um tempinho da sua agenda que eu sei, a gente sabe que é agitado para estar aqui com a gente, né? Então é uma felicidade enorme receber você e que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo, né, Marcelão? Sabe que o dia a dia da professora Bruna, né, além da equipe principal, tem todas as categorias de base, que a professora Bruna é responsável, e o calendário da nossa Federação Catarinense de Basquetebol, bota o pessoal para trabalhar mesmo, porque é jogo demais o ano inteiro, né? Fez boa viagem, Bruna? Fiz boa viagem. Foi uma pergunta que a gente sempre faz para o pessoal que vem de Blumenau, qual é a marcação mais difícil? É a dentro de quadra ou a da BR-470? Olha, hoje eu vim pela BR-470, vim fácil, viu? Tive alguns bloqueios, então... Tem que ter. É uma pergunta um pouco difícil, né? Mas assim, bloqueio tem, então vamos deixar ali meio a meio. Tá certo. Mas já está acostumada, né, Bruna? Afinal de contas, você é natural de Blumenau. Sou. Né? Nascida e criada lá, basquete de Blumenau. Como é que é poder representar a cidade que você ama tanto e ainda conquistar vários títulos por Blumenau? Para mim é muito gratificante, assim, e motivo de muito orgulho, assim, eu poder agora estar à frente da equipe adulta, mas saber que eu comecei, né, lá com 8 anos de idade na escola, com o apoio e o trabalho incansável dos pais, sempre apoiando muito, sempre ajudando bastante, apoiando e fazendo o basquete realmente acontecer. E eu sou uma apaixonada por Blumenau. Eu sempre falo que enquanto me permitirem estar lá, eu vou estar lá tentando fazer o meu melhor para o basquete. E é algo que me apaixona, né? Bruna, uma coisa que a gente nota é que a cidade ela se identifica demais com a equipe, abraça as atletas, abraça a equipe, tem uma participação das famílias da cidade, toda a comunidade participa. E o seu pai também tem uma participação muito grande com a equipe? Tem. Meu pai, nessa nova diretoria, ele é diretor de eventos. Ele é o que faz a feijoada, ele comanda todos os eventos. Inclusive, esse ano nós fizemos a feijoada para 1.500 pessoas. Meu pai que coordenou tudo. Ele é o maior feijoeiro de Blumenau, é o seu Ivo Rodrigues. Lá faz a feijoada, não é só organizar o evento, né? Bota a mão na massa também, vai lá mexer o caldo, exatamente. Não é porque é meu pai, mas a feijoada dele é sensacional. Agora a gente já sabe com quem conversar para pegar as cortesias. Né? Exatamente. Com certeza. E se quiserem uma boa feijoada, é com ele. Tá, 1.500 pessoas, hein?
É 1.500 comida pessoas. para burro isso aí. Arrecadamos 35 mil reais. Que Olha legal. que legal. É mais um exemplo de que a comunidade participa e participa bem, né? Participa Aliás, forte. Né? todos os eventos que o Aham. BFB promove, tem a feijoada, os pedágios que fazem a Sim. mobilidade também, vocês sempre ajudam muito também no somatório Os total, pais né? estão sempre participando, né? Porque é através desses recursos que a gente consegue viabilizar todas as categorias de base, adulto e tudo que é necessário para dar continuidade no nosso processo. Então, não tem como a gente não ter esses eventos, né? E os pais abraçam mesmo. A feijoada, ela se torna um evento, assim, começa um dia anterior, então os pais já começam a escolher feijão, cortar carne, todo mundo numa alegria e música, então vira uma festa. No outro dia é uma correria, porque são 1.500 pessoas ao mesmo tempo, né? Alguns para levar, alguns para comer. E as atletas que trabalham, as atletas ajudam também em todos os processos da feijoada. A gente divide por setores, né? E aí depois que acaba a feijoada, a gente fica lá comemorando o nosso trabalho até... É muito, muito divertido, assim. E isso acaba unindo muito, torna-se realmente uma família, assim, atleta, os pais, você atleta acaba conhecendo todos os pais e assim por diante, né? Então, Legal. o meu pai já virou o tio das atletas todas. Bacana. Sensacional. E como é que tu enxerga assim, a importância dessa participação familiar, principalmente no desenvolvimento dos atletas de base? Para mim é o ponto principal, assim. Justamente a gente começou a Associação de Pais através de um evento em família, onde a gente reuniu todos os pais, fizemos os pais jogarem, né? Porque eles ficam berrando lá na arquibancada, acerta essa cesta, acerta, né? Mas não é fácil. Então a gente fez um jogo, uma interação entre pais e filhas, e foi muito divertido. A gente faz esse evento todos os anos, e a partir disso que a gente conseguiu construir a Associação de Pais. Bacana. E a gente deu continuidade, né, desde 2016, e é muito importante porque a atleta ela se sente muito acolhida, né? E o pai começa a entender o processo de atleta também. Então é o ponto principal nosso. Isso tem uma questão que eu converso bastante com o Marcelo, que a gente também entende que a participação da família, da comunidade na formação de base é fundamental. É necessário. Né? Então, às vezes a gente vê muitos atletas se lançando, vou sair daqui e vou jogar em outro lugar. Isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, né, professora? Porque Sim. vai estar abrindo mão desse seio familiar que é tão Sim. importante para se lançar, para ficar de repente no alojamento, alguma coisa, tem que ser uma coisa muito bem pensada que tem que valer muito a pena, né? Isso. Isso a gente conversa muito com as atletas, com os pais, né? Claro que elas estão sujeitas a várias oportunidades, mas a gente sempre tenta, eu acho que o Blumenau não é a melhor equipe, nem a melhor estrutura, a gente sempre tenta dar o melhor para elas, né? A gente fala que a gente tenta dar o mínimo, né? Porque a gente quer chegar no máximo um dia. Mas que tem muitas coisas que são pesadas ali, né? E uma delas é essa questão familiar, a gente trabalhar todas as categorias de base e principalmente dar valor a quem está, que a gente não... É raro a gente ter atleta de fora, principalmente na base. E elas estão na continuidade de uma equipe adulta que joga Liga Nacional, né? Então isso a gente prioriza bastante. Bem nessa pegada da transição, base, categoria adulta, competições de nível técnico maior, Liga Nacional, você passou por tudo isso, né, Bru? Passei. Base, depois teve a transição para auxiliar, depois técnica principal da equipe. Como é que é esse processo de transição? Bom, passei por todos, né? Literalmente todos os processos. Eu comecei com 8 anos de idade na escola, e com a professora Fernanda, e depois eu fui chamada para jogar no Vasto Verde, na época era a Elisane, a técnica, e com 12 anos de idade fui para o Vasto Verde, comecei a jogar os campeonatos de base, sub-12, sub-13, depois sub-15, sub-17, 19, fui a São Paulo, recebi algumas propostas com 17 anos, então eu fui no Bradesco, depois eu retornei, joguei a Liga Nacional em 2011, então eu tive um ano de profissional, a gente jogou a Liga de 2011 e 2012, e foi legal que eu tive uma experiência muito bacana nesse processo, porque a gente teve atletas, eu era a última do banco, né? Tava aprendendo, né? Transição, né? Então,
as atletas foram saindo, foram se machucando, aconteceram diversas situações, né? E aprendi muito com o Camargo, ele é um dos técnicos assim que é muito resiliente, né? E ele é muito, não desiste. E comecei a jogar, né? Começou a me dar oportunidade ali com 17 anos, então eu falo que joguei pouco, mas tive a minha oportunidade de estar numa liga nacional. E depois eu parei, depois tive uma lesão que me afastou das quadras, eu fiquei 1 ano e meio fora das quadras. E aí eu, nesse processo de estar fora das quadras, eu comecei a trabalhar com iniciação esportiva. Então eu trabalhava com os polos de iniciação, com as escolinhas. E passei por esse processo em 2014, então isso foi 2012, 2013. 2014, a Cíntia Luz, que era técnica, ela sai de Blumenau e o Camargo me chama para assumir o sub-12 e o sub-13. Ele falou, Bruno, agora é essa oportunidade de você, né, não só estar com os polos, mas começar os campeonatos de base. Fiquei muito feliz na época, né, e aceitei e peguei a geração, né. Eu lembro que na época as meninas que hoje estão na Liga Nacional tinham 6, 7 anos. Eu falo que a Vicky... Você já era bastante jovem também. A Vicky e a Helena estão comigo há muitos anos, acho que quase nasceram comigo. E elas tinham 6, 7 anos e a gente começou o processo. E eu fui junto com elas. Mas que idade 13, você tinha? Eu tinha 20... Tinha 19 anos. 19. Tinha 19 anos. Eu estava começando a faculdade, tinha 19 anos. E aí assim foi, sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, aí foi indo, né? Fui crescendo junto com as modalidades. Até que em 2017 a gente disputou a primeira LBF. E já entrei como assistente. Eu já estava como assistente antes do Camargo, mas eu ainda jogava, então eu dava o aquecimento e aquecia junto e já estava junto. O Camargo já me dava essa responsabilidade, né? Porque ele chegava, ele dava aula, então ele chegava um pouco atrasado. Ele, Bruno, você dá a primeira parte do treino e depois eu... Mas Bruno, então, em relação ao Camargo, né? O grande Camargo, atleta dele, auxiliar dele, e depois, na saída dele, você ocupa o espaço que ele deixa, né? Sim. A relação com ele, como é que funciona nesse caso? A gente é quase pai e filha. Filha e pai, né? Pai e filha. A gente se fala todos os dias. Se eu falar coach Camargo, ele vai brigar comigo, porque ele sempre fala, eu sou professor, não sou coach, então eu brinco com ele todos os dias. E aí, coach? Quase todo dia. Eu falo, e aí, coach Camargo, tudo bem? Daí ele fala, coach Rodrigues. A gente se fala direto, eu tenho uma gratidão muito enorme por ele, porque eu conheci o Camargo como atleta, né? Então aprendi todos os ensinamentos dele como atleta, depois como assistente. Ele me ensinou muito sobre lealdade numa comissão, responsabilidade numa comissão, porque essa transição de atleta para técnico, você demora para virar um pouco a sua chave, né? Então, de repente, eu era atleta e, de repente, eu era assistente, mas as minhas companheiras de equipe estavam na equipe, né? Então, você tem que mudar uma chave de responsabilidade, agora você não é mais amiga delas, você, né, faz parte da comissão, e ele me ensinou muito sobre isso, né? Sobre o quanto que a gente tem que ser leal, o quanto que a gente tem que ter mais responsabilidade. Isso ele foi me ensinando ali no começo. E depois a gente criou uma dupla, assim, fantástico. Pena que no último ano, que ele foi... Nós, né, fomos vice-campeã, eu adoeci e eu não pude estar com ele no processo da Liga Nacional. Acompanhava tudo de longe, mas torcendo muito e aprendi muito, assim. A gente tem uma conexão muito forte. E aí, no dia que ele chega, a gente tomava muito café, eu e ele, né? Toda semana era um café. Bruna, vamos tomar um café para montar o treino? Eu falei, bora, professor, vamos. E aí um dia ele me chama, Bruna, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Daí eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, ai meu Deus, o quê? Eu falei, o que eu fiz? Daí ele assim, então, eu vou embora em novembro. Não consegui falar, comecei a chorar. E aí ele, para de chorar, ele começou a chorar também, e a gente começou a chorar. E porque realmente assim, eu não estava preparada para aquele momento, né? Ele sempre falava para mim, Bruna, se prepare, que eu vou me aposentar daqui a pouco. E você vai estar no meu lugar. Eu falava, para, Camargo, você tem muitos anos ainda, para, não. E ele falava, e ele vinha falando isso, muitos anos. Bruna, se prepara que uma hora eu vou parar.
E eu, tá bom, mas, né, eu tinha na minha cabeça que eram 5 anos, né, não o ano seguinte. E aí veio a oportunidade de eu assumir a equipe adulta, e ele me indicou para estar no lugar dele, e ele permaneceu continuando a me ajudar. Volta e meia eu ligo para ele. Mas, Bruna, esse momento, assim, né? Bruna, o adulto agora é contigo. Eu não estarei mais aqui. Qual que é o turbilhão que passa na cabeça? Demorou um mês, o turbilhão. É? De verdade, um mês. Eu primeiro pensei assim, foi um baque, né? Daí eu pensei, nossa... Ele falou que ia embora em novembro, mas ele falou isso aí para quando? Em setembro? Em outubro? setembro. Ah. Ele falou, eu vou te ajudar até novembro e vamos terminar o ciclo, né? Que foi encerrado nos Jogos Abertos. E a gente criou um grupo muito bom naquele ano, assim, então ele avisou antes, até para que a gente conseguisse se programar e ele pudesse nos ajudar até novembro, né? E não que a gente fosse pego de surpresa lá em novembro. E ele foi me ajudando nesse processo. E aí eu falava, aí ele chegava no treino e decidiu, eu falei, ainda não. Ele pensa, o que você acha, tal, acha que você tem competência. E não que eu não queria assumir, eu acho que para mim era uma grande oportunidade, mas eu sempre gostei muito da base. Né? Eu estava ali com as meninas no Sub-17, Sub-19, já estava na Seleção Brasileira de Base, já desde 2017. Então estava também trilhando a minha carreira ali na categoria de base. Só que ao mesmo tempo eu pensei, talvez eu não tenha outra oportunidade, né? O trem ele passa uma vez. Talvez fosse passar só daqui a muitos anos, né? E eu confesso para vocês que eu até me surpreendi, assim, porque eu gosto muito da base ainda, só que o adulto te desafia todos os dias. É uma coisa, assim, inexplicável o quanto que te desafia, o quanto que te motiva, o quanto que você tem que estar estudando, você tem que estar se preparando. É muito diferente de um campeonato de base, né? Onde você forma atleta. A adulta já está formada, você tem que formar uma equipe, então é diferente, né? O maior desafio foi, e continua sendo, você gerenciar uma equipe adulta, né? Então foi um turbilhão, mas eu digo que foi um turbilhão muito bom. No fim, eu adorei, continuo muito empolgada para continuar e agora seguir até... Mas a dúvida qual era? Chegou a duvidar da qualidade técnica, do momento, o que era? Não, não era nem da minha capacidade, eu acho que era o momento que eu estava com a base, okay. Né? E quem queria ficar com a base, as meninas estavam no processo. E ao mesmo tempo pesava quem queria vir para assumir a equipe adulta, porque a gente tem um conceito que ele é desde a base ao adulto, a gente joga da mesma forma. Eu tinha medo que tudo que a gente tivesse construído, talvez alguém competente também, chegasse e mudasse tudo. Então, isso começou a pesar, assim. E uma das coisas que fez bater o martelo foi querer continuar a história dele. Isso é o que mais me motivou, assim. Legal. E eu falei para ele, eu quero continuar a sua história. Você mencionasse agora, Bruno, até me fala sobre a equipe ter o seu padrão de jogo. Né? Você, vou jogar contra tal equipe, essa equipe é uma equipe que joga assim, essa equipe é uma equipe que marca desse jeito, porque é uma coisa que é formada desde as primeiras categorias. Sim. Dentro do BFB existe assim uma preocupação, mas existe assim uma visão de que renovar os treinadores dentro do âmbito do próprio basquete feminino Blumenau é uma saída para permanecer tendo esse padrão sempre? Com certeza. A gente tem um padrão de jogo e ele é o mesmo padrão da seleção brasileira. É o mesmo padrão que o Camargo utiliza lá no SESI. A gente procura estar sempre junto com a seleção brasileira, né? Até para que as atletas, quando são convocadas, estão no mesmo padrão. E também porque a gente acredita que é um conceito muito bom. Então a gente tem esse padrão desde o sub-12 até o adulto. E os treinadores também todos trabalham dessa mesma forma. Agora nós estamos com... Antes era só eu e o Camargo, né? Agora a gente tem a Gabi, que é a nossa preparadora física, o Rafa, que é árbitro e a gente trouxe para a comissão técnica. Legal. A Júlia, que é nossa atleta e que também agora é técnica das categorias de base, né? Sub-12, Sub-13. Irmã da Leninha, né? A Júlia Cook. Isso. E tem a Karen, que é irmã da Sil. Ela trabalha com a gente nos polos de iniciação.
Então, assim, a gente está procurando sempre profissionais para estar conosco, porque a demanda ela é muito grande, né? Ano passado nós tínhamos a Sarit, ela saiu, e eu acabei, como foi muito rápido, acabei assumindo as categorias de base de novo esse ano, junto com o adulto. Mas a nossa intenção é ter mais profissionais conosco para que a qualidade de cada categoria ela seja melhor, né? Sempre. Falando em qualidade, que a categoria seja melhor, Vossa Excelência tem um recorde aqui no estado que é um pouco incomum. Não, é fraco. Desde atleta, passando por auxiliar, sendo a head coach, a técnica principal da equipe principal, no estado, você nunca perdeu. Nunca. Como é que é isso? Essa invencibilidade toda. Bom, isso falando de adulto, né? Na base eu já perdi. Ah, não, sei. Mas no adulto realmente eu nunca perdi. O ano que Blumenau perdeu, eu não estava. Não tá. É desde 2016, né? Em 2016. Eu brinco isso sempre com as meninas e até com o próprio Camargo, eu sempre falo, eu nunca perdi. Porque no ano que a gente perdeu lá em Chapecó, eu tinha feito uma cirurgia, então eu assisti na época por rádio, não tinha transmissão. Né? Eu assisti na rádio, a gente perdeu de 4 pontos. E eu sofrendo, eu falei, nossa, mas não perdi até agora. Atualmente, Bruna, rola uma corneta com o pessoal da adulta. Não vai perder, não quero perder a invencibilidade, abre o olho. Claro, sempre, né? Não tem como, né? Não tem como. A pressão aqui é grande, né? É bem grande. Até quando o Camargo saiu, eu falei pra ele, Camargo, vou continuar a sua história, mas eu sei que a pressão é grande, né? Você conquistou 11 jogos abertos seguidos. Ano passado a gente conquistou o 12º, né? E foi meu primeiro como head coach. Antes era como assistente ou como atleta, né? Eu participei dos 12. Então, cada ano era um jogo diferente, uma final diferente. A gente já ganhou por 1 ponto, já ganhamos por 2 pontos, já ganhamos na última bola, já ganhamos com mais de 30 pontos. Então, cada ano tem sua história. E ano passado foi o meu primeiro Jogos Abertos como técnica. Minhas costas pesavam assim uns 70 quilos, mas assim pela história do clube, né? Mas foi marcante não só pela vitória, mas ela tem um símbolo especial. Foi lá em Rio do Sul e além do Camargo a gente tem o Álvaro Portugal, né? Que é aqui como quem começou. E eu fui atleta dele também, né? Legal. Comecei lá no comecinho. Ele tava já estava nas mãos do Camargo, mas ele era o supervisor e eu tenho um respeito enorme por ele, assim. As atletas mais velhas falam que ele era mais brigão, assim, e tal. Eu falo que eu não conheço esse Álvaro, eu conheço o Álvaro bonzinho. E ele foi até Rio do Sul. Assim, poucas pessoas foram, porque estava numa época, não lembro se estava numa época de chuva ou impossibilitou as pessoas de estarem indo lá. Eu lembro que tinha poucas pessoas de Blumenau, mas ele estava lá. E quando eu pisei no ginásio, eu me emocionei muito, porque ele estava no primeiro título. E ali a gente ia conquistar o 12º. Então, quando eu entrei lá e vi ele, pesou bastante para mim. Assim. Eu até falei para ele, nossa, Álvaro, você está aqui, para mim, é um motivo de muita honra, assim, porque eu estive com você no primeiro e você está aqui agora comigo no primeiro. Então, foi muito legal. E como que se encara uma invencibilidade como essa? Assim? Pensa assim, um dia vai acabar... Ou será que nós estamos longe de ver isso aí acontecer? Eu acho que cada ano é um ano. E cada ano é um ano de muito trabalho, assim. As equipes, a gente tem uma brincadeira, até muitos falam, é fácil jogar com o Blumenau sempre vai ganhar. A gente ouve isso nos bastidores, né? Principalmente nos últimos anos, onde a gente conseguiu manter atletas adultas da Liga Nacional. Só que o que não é fácil é você manter isso, né? É muito difícil. Então, pra gente é um leão todos os dias. Então, na verdade, a gente torna o nosso caminho fácil nos jogos. Mas para você manter uma equipe adulta, para você manter uma estrutura adulta, é muito trabalho. Muito trabalho dos pais. Essas meninas treinam 2 períodos por dia, fazem academia 3, 4 vezes na semana. Independente de qual equipe nós temos, a gente sempre mantém um padrão de muito trabalho. Então, se a gente conseguiu 12 anos, é porque a gente trabalhou muito isso.
né? E diferente de chamar atletas em cima da hora e ganhar um campeonato, não. É um trabalho feito, nós acabamos a liga, segunda-feira todas se apresentam, e tem jogo na sexta, vamos treinar a semana inteira 2 períodos, para que o nosso trabalho ele seja mais fácil, né? Nunca é fácil, é que a gente acaba tornando mais fácil, portanto, o trabalho que a gente coloca dentro, né, da nossa modalidade. Bruno, mas há jogos do Blumenau que por todo esse trabalho duro que você descreve, por toda essa jornada na LBF, que é a principal liga, há uma diferença técnica bastante evidente e a vantagem no placar ela é muito grande, né? Sim. Mas ainda assim, quando a gente olha para a quadra, a gente vê que as atletas não esmorecem. É compromisso com excelência o tempo todo. É como se cada novo ponto fosse a bola do jogo. Assim. Diante de um jogo com um placar tão elástico, qual a estratégia para manter um foco tão grande nesse compromisso da excelência o tempo todo? Assim, dentro da equipe acontece, a gente tem um trabalho, principalmente com jogos, como a gente estava, vou dar o exemplo da Copa agora, né? Nós estávamos com a equipe inteira completa da LBF, jogando com equipes que estão começando agora, equipes sub-22, só que nós precisamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então, o que eu sempre falo para elas, sempre, independente eu posso estar jogando com uma equipe mais nova, ou eu posso estar jogando contra um adulto e minha equipe de sub-12, não interessa, ambos os lados, né? O meu sub-17 tem perdido vários jogos, mas a minha falha é a mesma que o adulto, jogando com equipes mais novas. Ela sempre tem que dar o melhor delas, sempre. Independente do momento, independente do treinamento, a gente sempre prioriza. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é valorizar o campeonato. A federação, ela ajuda muito todos os clubes, querendo ou não, é a nossa parceira na LBF, então a gente tem uma obrigação dentro de quadra e uma responsabilidade de premiar o campeonato catarinense fazendo o nosso melhor. Uhum. E o terceiro ponto que eu também falo para elas são referências, né? As meninas que estão do outro lado são meninas jovens que querem um dia chegar numa LBF e elas acompanham elas na televisão, são meninas de seleção brasileira. Então eu falo para elas, o respeito e a postura que vocês dão na quadra é o que elas vão enxergar. Então são esses pontos que eu trabalho com elas para que a gente consiga ter um excelente trabalho. Que legal. Trabalho bem mental deles. Tem que ser, tem que ter. Não dá para perder o foco. Assim, às vezes elas perdem um pouco o foco, mas a gente tem que colocar no caminho e mostrar que sabãozinho. Porque tem coisas assim que eu acredito muito que o basquete é justo. Sim. O basquete é muito justo. Eu acredito muito nisso. Assim, ele sempre vai premiar aquele que trabalha mais. Então não é porque a gente vai fazer um pouquinho mais fraco aqui que lá na frente, quando a gente precisar fazer forte, vai faltar. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente trabalha forte o tempo inteiro, quando a gente precisar, né, trabalhar forte para ganhar um campeonato, a gente vai ter. Perfeito. Não aconteceu agora na LBF, por detalhes, mas a gente tentou. Faz parte também. Sim. Com certeza. Todo mundo falou não estava junto com a equipe no vice-campeonato, né? Mas assim, é uma conquista expressiva, né? A maior conquista de uma equipe catarinense, né? Na história do basquete nacional. Esse ano, o processo de renovação da equipe, como é que qual a análise que você faz sobre a temporada desse ano da equipe do Blumenau na LBF? Desse ano, bom, esse ano, diferente do ano passado, nós começamos de uma forma que nós nunca tínhamos começado, perdendo 3 jogos seguidos. Nossa equipe não encaixou muito, assim. Por mais que eram as mesmas jogadoras, alguns fatores, assim, acho que a gente não encontrou o entrosamento necessário para chegar passar, por exemplo, por Santo André, que foi por tão pouco, né? Sim. No primeiro jogo foi um ponto, né? Um ponto na última bola, um lance livre, que podia ser uma prorrogação, ou uma bola que, né, enfim, várias situações, e no último jogo a mesma forma. Mas eu acredito que foram vários aspectos, eu tenho a minha responsabilidade, eu assumo e eu falo isso para elas, 70%, 80% é minha responsabilidade e os outros 20% vocês repartem entre vocês.
E tem muitas questões que eu vejo que eu já preciso mudar para a próxima liga, né? Questão de treinamento, questão de jogadoras e tudo para que a gente possa dar um passo a mais e elevar o nosso patamar aí na LBF, que inclusive nós já estamos começando a mudar agora. Ah, legal. Bruna, bem nesse aspecto, você estava até comentando que é uma lógica de trabalho que vai desde a idade inicial até o adulto. Então, é uma característica de Blumenau, né? Então, a equipe Blumenau, ela, inclusive, vai alimentando o adulto com as atletas que passam pelo processo. Só que, olhando de fora, a gente imagina que não é algo fácil de fazer, né? Como é que é essa organização de bastidor, organização interna, para que isso seja possível, para que tenha uma lógica de trabalho, de jogo, a cara do BFB Blumenau? Bom, ela começa lá, como eu falei, lá no Sub-12, né? Então, lá a nossa filosofia lá em Blumenau, ela parte que nunca é só basquete. Esse é o nosso principal lema, né? A partir disso, a gente começa a trabalhar muito no Sub-12 e no Sub-13. O nosso conceito de jogo, que é um conceito de transição, é um conceito de defesa forte, tipo 470, assim? Sim. Não dá folga um minuto. Não, tem bloqueio, tem tudo quanto é coisa. Sim. E elas estarem sempre em contato com as meninas mais velhas, né? As meninas mais velhas são o espelho para elas. Então, essa transição ela vai acontecendo de forma natural. Então, o nosso Sub-15 hoje é completado por meninas do Sub-13. O nosso Sub-17 é todo Sub-15. A gente tem uma atleta do Sub-17. Duas, na verdade. Uma de 16 e uma de Sub-17. O restante é tudo Sub-15. Então, a gente está no processo novamente, né? De formar novas atletas. E as que já passaram por esse processo, a gente já logo coloca junto com as meninas do adulto. E elas não têm muita dificuldade no sentido de entender o conceito, porque o que elas fazem no 17, eu vou fazer com elas no adulto. O que diferencia a parte técnica, né? A qualidade e a experiência, enfim. Mas a transição ela vai acontecendo de forma natural. Então, numa liga nacional, a gente já coloca as meninas de 17 anos. Então, elas já compõem a equipe da Liga Nacional. Não jogam tanto, mas estão treinando e passam por todo o processo de uma Liga Nacional. No estadual adulto, as meninas de 16 anos já completam a equipe adulta. Então, assim, elas já vão se desenvolvendo com o conceito que a gente já aplica lá desde o início. E uma coisa que a gente nota é que as atletas que têm mais experiência, elas vão meio que abraçando, né? Abraçam muito, assim, sou muito grata pelas atletas que a gente, na verdade por todas, assim, que passaram pelo BFB e as que estão agora conosco. Ano passado, nos Jogos Abertos, nós tínhamos mais atletas de base do que adulto. Uhum. Nós tínhamos 5 atletas adultas e 7 atletas de base. E elas foram muito acolhidas, assim, na verdade se tornou mais jovem do que o adulto, né? E eu falo pela Sil, a Sil é a mais velha, né? A Sil é a mãe. A Sil é a mãezona que abraça todo mundo e ajuda e é muito legal esse processo, assim. Bruna, teve um detalhe que a gente conversou com a Lu, a Lu super experiente, seleção, viaja o mundo, etc., né? E treinando com as mais novas, é inevitável que em algum momento uma mais nova dê um crossover diferente, faça uma cesta na cara, tal, coisas do tipo. Sim, né? sim. E aí a gente perguntou para a Lu como é que elas reagem. Né? A Lu riu e tal, mas olhando do ponto de vista da técnica, quando a mais nova dá um drible diferente na mais velha, qual que é a tua percepção do momento dela? Eu fico orgulhosa. Meu sorriso vem até aqui por dentro, né? Continue passando a bola no treino, não vou querer ficar se mostrando para a professora Bruna depois desse episódio ao ar aí. Eu fico orgulhosa, eu sou técnica, mas por dentro eu sou a mãezona, principalmente dessas que, todas, né, que cresceram comigo, né? Eu brinco que quando elas estavam no Sub-12, Sub-11, né, 12, eu dava beijo de boa noite em todas, né? Porque elas são crianças ainda, elas estão ali se divertindo, elas têm que gostar do basquete, né? Muito mais do que ganhar. E aí hoje eu brinco com elas, né? Eu falei, vocês querem que eu cubra vocês? Vocês querem beijinho de boa noite? Não, eu não quero. Agora elas já sou chata já. Mas eu tenho muito isso dentro, assim, né? Mas cada vez mais eu tenho
deixado um pouco de lado, porque numa equipe profissional você Sim, tem que... é outro jeito. É outro comportamento. Mas por dentro, eu confesso que vem o sorriso. Então, essa forma de interação com as atletas, né? Essa tua vivência de ter acompanhado elas desde mais novas até hoje disputando a Liga Nacional na categoria adulta, né? Tudo que tu passasse pelo basquete, uma vida inteira dedicada ao basquete. Né? Como é que a gente poderia falar assim, como é que o basquete transformou a tua vida? Bom, nossa, é difícil porque o basquete ele continua transformando minha vida todos os dias. Isso é fato, assim. Quando eu comecei a jogar, eu fui uma atleta muito dedicada, assim, muito dedicada. Acho que por isso que eu cobro as minhas atletas, assim, porque eu estudava em colégio particular, tive essa honra de poder estudar num colégio particular e meus pais puderam me dar essa oportunidade. Só que eu nunca faltei aula, nunca faltei para estudar. Então, às vezes, as atletas falam assim, Bruna, amanhã tem prova, não posso vir. Eu falo, dá para você treinar e dá para você estudar. Então, eu fui muito dedicada, assim, até o extremo. Eu me cobrava demais, eu queria sempre melhorar. Eu falei para Mariana agora que ela parou de jogar, eu já tinha falado disso outras vezes. Quando a Mariana chegou em 2009, ela voltou dos Estados Unidos. E naquela época você não via muitas meninas indo para os Estados Unidos, né? Você não tinha nem acesso a vídeos. E quando a Mariana chegou, eu ficava sentada na arquibancada vendo ela treinar. Vendo a equipe adulta, mas vendo ela treinar. E eu lembro que ela fazia várias bolas diferentes, chegava no treino e ia lá tentar imitar. Hoje ela foi minha atleta, né? Às vezes eu brinco, não falar muito, porque senão ela fica me zoando, né? Mas... Então, assim, eu passei pelo processo de muita dedicação. E quando eu me tornei técnica, eu vi que eu não era tão apaixonada por basquetebol como eu sou como técnica. Porque como atleta você passa por vários processos diferentes, né? Você tem a sua própria luta, você tem, né, as suas metas, onde você quer chegar, mas como técnica você tem a responsabilidade de transformar as atletas. E esse é o meu maior objetivo. Se você me perguntar aonde eu quero chegar, claro que eu tenho vários sonhos, mas o meu maior sonho é eu poder olhar para trás e ter transformado a vida das meninas, ter deixado um legado na vida delas, né? Muito mais do que só o basquete. Porque muitas param, né? Mas que eu possa, de alguma forma, ter mudado a vida delas. Então, para mim, o basquete me transforma todos os dias, né? Me deu uma faculdade, me deu meus melhores amigos, me deu experiência de vida, tive excelentes técnicos, né? Não foi só citei muito Camargo, mas a Fernanda foi quem iniciou, foi quem me ensinou muito sobre valores e princípios. Depois Cintia Luz, uma excelente jogadora, falo até hoje com ela, às vezes ligo para ela e falo, Cintia, o que você está achando? Me dá um feedback aí. A Patrícia também, que foi jogadora, foi minha técnica, então eu passei por vários técnicos, né, o Portugal, que me transformaram como pessoa, né? Então eu falo que hoje eu sou a pessoa que eu sou graças ao basquetebol, né? Por valores, por princípios, modo de pensar, tudo assim. Nesse aspecto, você falou que um dos grandes objetivos é transformar a vida das atletas. Né? Tem alguma história de transformação pelo basquete que você lembra ou que te marcou de alguma atleta que passou por ti ou contigo? Eu tenho assim, o que eu tenho muito são as atletas indo no ginásio, as que pararam, e elas vêm, Bruna, posso voltar, deixa eu jogar. Elas continuam indo ver os jogos, então elas continuam tendo uma proximidade muito grande, né, com as atletas. Ano passado a gente teve uma experiência muito legal, que a gente foi jogar os joguinhos abertos, e eu tinha poucas atletas na idade, né, porque é muito restrito, né, 16 a 18 anos, e a minha equipe era mais nova. E aí eu peguei e liguei para cada jogadora que tinha parado de jogar no ano anterior. Fulana, 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 fulana. Eram 4 jogadoras que tinham parado, 5 que pararam de jogar e vieram jogar os joguinhos. E a gente caiu numa chave dificílima, que era Criciúma e Joinville. Tipo, eram os 2 favoritos, né? E não, na outra chave tinha Jaraguá também, tinha outras equipes também, mas assim, a gente caiu numa chave dificílima.
E a gente conseguiu ganhar perdemos de Criciúma, conseguimos ganhar de Joinville, conseguimos passar e a gente ficou em terceiro lugar. E para elas foi um momento assim, elas choraram no final do jogo, porque elas pararam de jogar muito tempo, voltaram a jogar, a felicidade, o brilho no olho delas, e eu tava igual, nossa. Que legal. Sim, muito emocionada de elas quererem estar ali de novo, né? De que elas passaram por tudo, pararam e quiseram voltar para ter mais uma experiência. Então isso para mim foi muito gratificante, assim, o quanto que o feedback, quanto elas falam que até para os próprios pais, assim, quando minha filha tá melhor na escola, minha filha tá, isso pra gente vale mais do que a medalha. Não, tem um relato que eu tomo a liberdade de fazer. Em 2019, eu estava começando nas narrações e eu fui fazer uma narração lá em Blumenau, né? E você jogou nesse dia, né? Era Blumenau contra alguém, não lembro, mas você jogou nesse dia. E aí tinha o comentário, Bruna, técnica das categorias de base e tal, né? Quando a Bruna foi anunciada, as berreiros, as atletas de Bruna, felizes, né? Vendo Bruna entrando em quadro. Quando a Bruna pegava na bola, era o momento que a torcida mais gritava, assim, Bruna, dá pra pensar. Sensacional. Eu lembro desse jogo. Que relato é esse, né? De o quão conectadas as suas atletas são contigo, né? Isso é muito bacana de ver, né? Sim. Não é comum ver isso. Eu gosto... Esse dia foi muito especial porque eu não estava treinando, assim, tanto. Chegou no dia do jogo mesmo, eu liguei pro Camargo e falei, Camargo, posso jogar? Foi assim, posso jogar? Dele. Claro. Ele falou, só traz a joelheira, né? Por causa Do joelho. Daí eu lembro que eu lá ansiosa, né? E aí eu joguei o ano inteiro depois, mas aí ele me botou pra jogar e eu lembro das meninas em vários aspectos, assim, teve um outro ano em porque eu fiz várias cirurgias, né? Então em 2018 ou 17, não lembro, que eu voltei a jogar. No primeiro jogo as meninas fizeram cartazes, assim, a Bruna voltou e tal. Hoje essas já estão mais velhas, né? Então a gente já tem outros... É diferente, mas as que estão vindo, a gente procura ter essa... Eu acho que a gente precisa humanizar um pouco, né? Elas precisam entender o que cada momento, né? Então eu tento deixar muito claro que eu vou cobrar muito na quadra. E o meu cobrar muito é mais tranquilo, né? Mas que eu vou cobrar elas. Dentro daquilo que a gente treina, claro. Mas sempre com uma linha de muito respeito. Mas que fora da quadra eu sou muito mãezona. Acho engraçado que todo técnico acha que a sua cobrança é tranquila. Nunca é. Nunca é. Todo técnico de basquete é zen, né, Marcelo? Tô de boa. Mas nunca tomei uma técnica, viu? Olha aí, ó. Aí, Popó. Na próxima, Popó. Já sabe, né? Nunca tomei uma técnica. Tá pedindo, tá pedindo. Às vezes eu até tento, mas eu não consigo. Que ótimo, que excelente. Mas os teus colegas de profissão estão batendo na meta, fica tranquilo que não tem problema não. Mas, Bruno, em relação a isso que tu comentasse da importância de humanizar todo o trabalho de desenvolvimento do atleta, né, de estar junto com ele, não só para a questão esportiva, mas para a questão da vida, né, de ensinar. A gente já teve a oportunidade de conversar com muita gente do basquete, sempre que a gente pergunta de iniciação, todo mundo sempre traz um nome. Né? O meu professor que começou no basquete lá, o meu primeiro técnico, né? São pessoas que realmente marcam a vida da pessoa. Como é que tu lida com essa responsabilidade de estar hoje numa posição em que tu influencia diretamente a vida de várias jovens atletas? É referência, né? Na verdade é muita responsabilidade, né? E realmente é uma das minhas maiores preocupações, assim, tá sempre num equilíbrio entre técnica, né, de responsabilidade, de cobrança e ao mesmo tempo estou aqui para você do que você precisar. Então, na verdade, eu sempre estou mais nesse lado, né? E agora, quando eu entrei no adulto, a sua postura ela tem que mudar automaticamente, né? Então, a chave ela muda. O seu comportamento tem que ser diferente, são atletas adultas, só que eu tenho atletas de base, né? Até tem algumas que estranharam no começo, né? Elas falam que eu sou a maioria falava que eu era a segunda mãe delas, de repente some essa pessoa e tem só a pessoa ali de treino, né? Chego para treino, sai, chego para treino, sai. E aí eu comecei a perceber isso, né? Então eu dei um passinho para trás, preciso voltar, né? A estar no processo com elas, porque elas ainda
são adultas, mas ainda estão no processo de adulto, né? Só que, querendo ou não, você numa equipe profissional, você tem que ter uma outra postura, né? Mas isso não deixa de ter a responsabilidade de continuar mudando a vida delas, né? De alguma forma, mesmo com as adultas, né? Eu converso muito com elas, converso muito com a Lu, converso muito com a Sil, com todas, assim, né? Mas tem algumas que têm mais liberdade e gostam de conversar mais, então elas me ajudam muito também. Elas me ensinam muito, tem muito respeito. Então, acho que são maneiras da gente estar trilhando, né, o caminho e tendo essa responsabilidade de deixar alguma coisa, né? Nessa questão de responsabilidade, Bruno, hoje, dia de gravação aqui do Basquete Transforma Podcast, é dia 28 de julho. E a gente tem a informação da federação que hoje tem o lançamento aí de uma novidade, na qual Vossa Excelência está encabeçando, que é o mini basket. Sim. É isso? Que novidade é essa? Essa é uma novidade que foi realmente um filho que está nascendo, né? Foi eu e o presidente, né, o Fábio, a gente vem construindo juntos. Em 2021, eu fui nomeada representante do mini basket do Brasil e eu passei por seminários mensais com todos os países. Então, a gente passava 2 horas ali discutindo sobre mini basquete com os representantes da FIBA. Então, aprendi muito ali. Todos os países apresentando projetos, todos os países muito consolidados com o mini basquete. E o Brasil, querendo ou não, ainda não tem um projeto consolidado. Nós temos muitas pessoas trabalhando mini basquete e com muita competência, mas a gente não tem um projeto. E a partir disso eu comecei a pensar, como eu estava ali como representante, eu pensei, alguma coisa eu preciso fazer, né? Eu preciso começar. E só que isso até então estava só eu e a confederação. E aí em 2022, ano passado, esses seminários estavam sendo online por causa do Covid e passaram a ser presenciais. Então a gente teve um seminário em Buenos Aires. Eu era a única para falar português no seminário, mas tudo bem. Deu tudo certo. Tive que até fazer uma apresentação lá, mas deu tudo certo. Melhorei meu espanhol, né? Agora está muito melhor, porque a gente continua tendo, né, as reuniões. Então eu tive que estudar muito mini basquete para poder estar nesse lugar, assim. E a gente passou 3 dias lá em Buenos Aires desenvolvendo projetos, conversando com países, conversando com... Eles fazem muito a parte de integração mesmo com os países. Foram todos os países da América Latina. Então tinham 19 treinadores, representantes de mini basquete. Então, no fim, eu conversei com todos os países. O que vocês estão fazendo em Cuba? O que vocês estão fazendo em Panamá? O que vocês estão fazendo no Paraguai? E a gente vai pegando informação, né, vai construindo, e num dia aleatório, eu e o Fábio conversando, e o Fábio falou de mini basquete, aí eu falei pra ele, conheço uma pessoa que é representante do mini basquete. Dele, quem? Eu falei, sou eu. Dele, então pronto, vamos conversar sobre mini basquete. E a partir daí, ele pediu para eu montar um projeto, montei um projeto para a Federação Catarinense de mini basquete, com metas de 1, 3 e 5 anos. Aqui para Santa Catarina. 1, 3 e 5 anos de vida? Metas. Metas. Ah, tá. Longo prazo. Não, Não, você quer botar crianças de 1 ano para jogar basquete. A idade Não, das mas crianças. esse também. Isso também? Que legal. Sim. Então, assim, a gente tem metas, né, a longo prazo. Nossa maior meta é que seja o maior projeto do Brasil. Isso eu e o Fábio estamos sonhando há muito tempo. Mas o que é? É o projeto 3 Points. 3 Points. 3 Points. Ok. Esse foi criado por mim. E tem 3 categorias. 1 Point, que é de 0 a 5 anos. 2 Points, que é de 5 a 7 anos. E 3 Points, que é de 8 a 11 anos. Agora, no momento, nós vamos fazer só o 2 Points e o 3 Points, né? Até porque a gente está começando. Então, como que ele vai discorrer, né? Eu vou gerenciar e vou executar todo o mini basquete de Santa Catarina, junto com as equipes que tiverem interesse no projeto. Após o lançamento, as equipes vão se inscrever para fazer parte do projeto, vai ter toda uma apresentação, vai ter capacitação
Então, as equipes vão seguir uma mesma metodologia. Eu estou desenvolvendo uma cartilha que não sou eu que estou escrevendo. Eu peguei os projetos mais consolidados do mundo e adaptei para a nossa realidade para que a gente possa se desenvolver aqui. Porque eu acredito que não adianta a gente falar de adulto, não adianta a gente falar de base, se a gente não fala da formação lá no início. E é aqui que eu vejo que está o nosso maior problema. Porque a criança ela começa a treinar com a gente, por exemplo, ou a maioria dos clubes, com 10, 11 anos. Ela já está num período tardio. Argentina, por exemplo, ou Estados Unidos, Espanha, a criança começa com 3, 4 anos. Então, quando ela chega com 12 anos, ela já está totalmente preparada. Ela já tem fundamentação, ela já tem tudo que ela precisa. Ela já tem formação, ela já sabe valores, ela já sabe o que a equipe quer, ela já sabe correr, ela já sabe tudo. Aí você insere já na parte competitiva, que ela já sabe como que é. Antes disso, ela brinca de jogar basquete, né? Então, as 2 points e 3 points, elas têm as suas particularidades. Primeira, faixa etária. Segundo, bola diferente, quadra diferente, tabela mais baixa, jogos têm regras diferentes. 2 points, por exemplo, não tem placar, ou coloca o placar de 0 placar. Não tem tanta competitividade. Não tem competitividade nenhuma. A ênfase é no lúdico. Isso, é mais o lúdico. Assim, acaba se tornando competitivo porque tem o jogo em si, né? Mas não tem tanto a questão das faltas, da arbitragem não é tanto exigido, porque ela está em aprendizado. Aí no 8, 9 anos já começa, assim, um pouquinho mais, ela vai participando da construção. Mas quando ela chega com 12 anos, ela já está na formação que nós precisamos. Entendi. E daí a gente começa a ter qualidade. E o bacana também é que num cenário onde tem prevalecido as telas, né? A criança paradinha com a tela na frente dela, ter uma atividade dessa. Então, assim, imagina uma criança com 5 anos começar a jogar basquete. Ela vai começar a brincar, na verdade, né? Sim. Mas a gente começa a inserir isso de uma outra maneira. É totalmente lúdico, mas ela fazendo basquete, sem ela perceber. E até uma necessidade de mercado, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente vê muito escolinha de outras modalidades, fora futebol, acontece em colégio, né? Especificamente para os alunos do colégio. A gente não vê assim, como está sendo proposto hoje, os próprios clubes de basquete proporcionarem projetos para crianças. Isso. Né? E a gente vê assim, até essa idade, até os 10, 11 anos de idade, o que sobra para essas crianças fazerem de atividade extracurricular? Basicamente, escolinha de futebol, de rodo, ou vai para natação, uns vão para o tênis. Mas eu não tenho uma escolinha de basquete para colocar. Então, eu tenho que pescar uma criança, tirar ela, já teve contato com outras modalidades, não, foi para o basquete. O número de crianças que consigo angariar não é grande. Exatamente. Que tendo contato com essa cidade, isso aí já abre um horizonte absurdo, né? E ilumina a vida da criança. Claro, o melhor, traz para o caminho da luz, vem para cá. E algo específico, né? Porque assim, a gente tem aqui em Santa Catarina, fiz um diagnóstico já, a gente tem aqui em Santa Catarina muitos clubes que já fazem mini basquete. E um trabalho muito bom, inclusive. O que a gente só precisa é falar a mesma língua, né? Não adianta... Eu associo muito o basquete igual a gente plantar uma flor. Como é que a gente, ou um fruto, como é que a gente vai colher o fruto se a raiz não está muito bem consolidada com o solo firme, né? A gente precisa estar muito bem firme aqui embaixo para colher grandes frutos. Senão, o fruto ele não vem, né? Então, o mini basquete, para a gente, ele é muito importante. Vai ter alguma inserção no Instituto, no IBB também? O mini basquete vai ter alguma conexão com o IBB? Vai ter. Vai ter a parte de capacitação também no mini basquete. Bacana. No IBB. Então tá tudo muito conectado, né? Inclusive o projeto aqui 3 Points é da federação, é nosso, né? Então vai ser feito através de capacitação, como eu falei, né? A gente vai ter uma cartilha, o treinador vai ter uma cartilha para ele ter um caminho, né? Claro que cada um... Mas para a gente ter um norte, né? E promover eventos de mini basquete dentro das ligas, né? A partir dos 5 anos, 6 anos, para ver as crianças se divertirem, em vários festivais. Eu fiquei muito emocionada lá no... Vocês já viram que o basquete me emociona demais, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu fui para Buenos Aires
E eles fizeram um evento de mini basquete, o último do ano, né? Lá, para vocês terem noção, tem 166 clubes filiados só de mini basquete. Nossa. Olha só. Sim. Não é à toa que é uma É uma potência olímpica e potência, campeã olímpica, né? Exatamente. Então, Lógico, assim, lógico. nós precisamos pegar as referências, né, para a mesma coisa Espanha, Estados Unidos, todos eles têm um mini basquete muito consolidado nos seus países. Então, o último evento a gente participou. Tinha mais de 20 mil crianças. Nossa. Mas não era um evento de basquete. Eles fizeram num espaço parecido com um sambódromo, onde tinha um local grande para as crianças entrarem. E cada criança entrava, até me arrepia, cada criança entrava com a sua equipe, cantando a sua música, com o seu mascote. Que legal. E entrava numa festa, assim. E aí entravam as outras equipes. A gente estava lá no começo. A gente não conseguiu ver as últimas equipes entrarem. Porque era muita gente. E aí o que acontece? As crianças não jogaram basquete aquele dia. As crianças brincaram num parque. Porque o objetivo é se divertir. Então, fecharam o mini basquete de uma forma muito lúdica, mas onde elas foram as protagonistas, né? Então, cheguei aqui em Santa Catarina e falei, Fábio, tenho tantas ideias agora para mini basquete. O bacana é que esse tipo de evento, esse tipo de situação gera uma memória afetiva na criança, né? Que ela Muito. passa a ver a modalidade de outro De jeito. outra né? forma. E eu também acho, trazendo isso para a realidade dos clubes, da mesma forma que o pessoal a partir do sub-12, sub-13 começa a enxergar as equipes sub-19, sub-22, o adulto como minha referência, né? Para quem está no mini basquete, mas pô, eu quero chegar com 12 anos, eu quero jogar campeonato por esse time. Exatamente. Né? Então vira um ciclo sensacional, né? Sim. Muito legal. Estou bem ansiosa para começarmos. É fora de quadra, esse é o grande projeto da tua vida, professora Bruna? Não, eu tive outro projeto que também eu fiz parte, que foi o Adelante, Ah, sim. que é um projeto que a gente desenvolveu na pandemia. E nós desenvolvemos 90 horas de curso online. Poxa. E foi durante a pandemia inteira. Uhum. E no fim, assim, começou com vários técnicos, porque a nossa comissão da seleção brasileira, e cada técnico ficou responsável por alguns fundamentos, alguns conteúdos, mas no fim eu acabei ficando com vários. Eu e o Virgil acabamos, eu e o Camargo também, trabalhando bastante, assim, então eu posso dizer que eu tenho uma parcela boa ali no Adelante, que eu tenho um orgulho também, mas que foi algo feito, produzido ali por muitas pessoas. O 3 Points agora foi... Sobre a sua batuta. Legal. Ele foi criado por mim. Nesse aspecto, Bruno, de visão de futuro, né? Previsão de futuro, né? Qual o impacto que você imagina que o 3 Points vai ter na modalidade, principalmente aqui em Santa Catarina? O que você almeja? O que eu almejo, que foi o que eu escrevi para o Fábio no meu projeto, é que daqui a 5 anos, né, seja um dos maiores projetos de mini basquete do Brasil ou da América Latina, né? Vamos sonhar alto. Que daqui a 5 anos a gente tenha muita qualidade no sub-12, porque se vão começar agora, a gente pensa em 5 anos, é onde elas vão estar no sub-12, que a gente tenha aí muitas equipes, mas com muita qualidade. A gente vê muitas equipes com não tanta qualidade. E eu falo porque as atletas começam muito tarde e eu vejo a dificuldade que a gente tem de começar um campeonato já com as atletas sabendo o básico, né? Então é diferente. Então o que eu vejo é um projeto muito grande e a partir disso que isso possa ser levado depois como exemplo para a confederação e ser levado para o Brasil inteiro. E que isso possa fomentar aí para daqui a não sei quantos anos a gente ter aí os frutos. Que legal, bom demais. E quebrando aquele paradigma que a gente odeia, né, Marcelo? Que é, principalmente no Brasil, a gente espera o resultado para depois investir, né? Exato. A gente gosta muito de esporte, fazer isso, não esperar o resultado para depois investir. Aí a gente vê na Argentina, né? A professora Bruna está falando aqui, não está deixando a gente mentir. Mais de 160 clubes filiados só no mini basquete. Há quantos anos eles fazem isso, né? Quantos atletas já colocaram no NBA? Olha onde é que a seleção dele chegou. Então, o exemplo está aí para nós, acho que nós estamos no caminho, né, Marcelo? Temos que começar, né? Eu acho Com que certeza. agora vai ser um momento muito importante. Estou muito ansiosa para a gente começar e começar a ver
as coisas acontecendo. Bom demais, bom demais, bom demais. Que legal. Sabe o que é bom demais também, Ronaldo? Presentes. Presentes? Temos presentes para A a hora dos professora Bruna. presentes. Professora, É sensacional. que tal essa camiseta? Gosta? Eu adorei essa camiseta, sabe por quê? Por causa que aparece o número 4 aqui? Aqui, ó. É meu número 4. É sensacional essa camiseta. Então, professora Bruna, temos uma de presente para Vossa Excelência. Que legal. A arte da gloriosa Tite. Eu vou até colocar, Nossa, posso? artista. Fica à Aqui também. vontade, professor. Responsável por tudo que está aqui no nosso É. estúdio. Que show. Nossa, Aí, ó. adorei. Adorei. Vou colocar já porque, né? Aí, ó, coisa linda. Vai fazer barulho no mic? Não se importem com isso. Vou botar. Boa, 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 boa. Aí, ó. Pronto, já pode apresentar com a gente agora, professor. Aê, pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sensacional. Fechou. Professora Bruna, e não é só esse o presente, Ah, é? não. Se você ligar agora, você ganha também? Esta Agora. caneca é sua. Ai, adorei essa caneca. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, meu Deus, que caneca bonita. Pra Muito você. obrigada. Já chega fazendo marra lá em Blumenau. Com certeza. Chega com a com ela no camiseta, treino, né? assim. Ciumeira, Chega com ela no Você treino, sabe, assim. você sabe Ciumeira. que todo treino eu chego tomando café, não sei se você sabe. Não sabia. Então, Agora eu já tô todo sabendo. treino eu chego tomando café. Então agora eu vou ter uma xícara Ah, na moral. top pra chegar tomando café. Bom Vou me achar agora com essa caneca. Bom demais. Professora Bruna, muito obrigado. Uma honra enorme poder fazer essa resenha com você. Obrigado por ter vindo lá de Blumenau para participar do Basquete Transforma Podcast. Obrigado por compartilhar a sua história e também por contar essa novidade maravilhosa que é o Mini Basket. Né? Com certeza, né? Acho que a gente tem que agradecer não só a sua presença hoje aqui, né? Abrilhantando esse projeto, a gente trazendo aqui as pessoas que realmente fazem o basquete acontecer, mas agradecer também por tudo que tu tens feito pelo basquete de Santa Catarina, muito nos orgulha, e eu tenho certeza que esse projeto que está se iniciando hoje no Mini Basket vai mudar a cara do basquete de Santa Catarina e vai botar a gente em outro patamar. Gente, muito obrigado pelas palavras, pelo convite. Eu sempre acredito que o trabalho ele é de muitas mãos. A gente nunca vai conseguir conquistar, nunca fazer nada sozinhos, né? E vocês são sensacionais. Vocês transmitem para todo mundo o basquetebol, para os familiares que não podem estar presentes, às vezes, nos jogos. Já virou algo automático. Gente, eles vão estar transmitindo aquela euforia. E vocês realmente elevaram o patamar do basquetebol catarinense, de transmissão, de mídia, de tudo, assim. Então, da mesma forma que eu parabenizo vocês pelo trabalho de vocês, eu acho que a gente tem muito a construir juntos e muita caminhada aí pela frente. Legal. Eu agradeço o convite, já estava querendo vir há muito tempo, porque eu admiro muito o trabalho de vocês e agradeço por estar aqui. Obrigado. Acho que eu já posso me aposentar depois dela. Sensacional. Sensacional. E para Muito você bom. que assistiu mais esse episódio do Basquete Transforma Podcast, nosso muito obrigado. Assista os outros também, que estão todos muito legais. E se liga que a gente está sempre aqui, não é isso, Alto? Com certeza, Marcelão. Vem muito mais por aí. Esse é o Basquete Transforma Podcast, quebrando tudo. Bom demais. Então, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Ação, evolução.